Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Aqueles que desejam participar dos estudos, dos trabalhos da nossa casa, é só consultar o site da nossa casa, www.centroespiritautivopanfiro, tudo junto, .com. Ali nós temos toda a programação da nossa casa. Vamos dar continuidade à introdução número 8 do Livro dos Espíritos. A Raquel vai ler aqui o livro dos Espíritos, o Evangelho, e fazer a prece. Capítulo 14. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Item 4. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal, e por isso deviam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou numa linguagem que estava ao alcance da compreensão deles, e como se fosse a uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderia satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Eles nada mais desejavam e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitassem os seus mandamentos. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para estudar o Livro dos Espíritos, uma das obras de Kardec. Pedimos a inspiração de vocês, dos nossos amigos espirituais, para entendermos da melhor forma que conseguirmos os ensinamentos hoje estudados, que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do nosso patrono Eurípides Bassanufo, em nome do Altivo e de todos os espíritos aqui reunidos, e em nome do amor, pedimos a permissão para darmos por iniciado o curso do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos dar continuidade. Estamos na introdução número 8. Até aqui não teve dúvidas nenhuma, não é? Então vamos continuar. A introdução número 7, ele começou a dar resposta aos detratores da doutrina espírita, aos negadores, não é isso? Na número 6, ele termina dando um resumo do que seja a doutrina espírita. Vamos lá então para número 8. Vai, Raquel. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, assim como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão nova e tão grande, só pode ser feito com proveito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade
nem a regularidade, nem o recolhimento necessários. Isso tudo. Tá, vai. No final a gente fala. Não poderíamos dá-la, menos ainda, a certas pessoas que, para não perderem sua reputação de homens inteligentes, esforçam-se para encontrar um lado cômico nas coisas mais verdadeiras, ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções têm direito ao respeito de quem quer que tenha pretensão de ser educado. Então vamos lá. Ele começa aqui dizendo: acrescentamos que o estudo de uma doutrina, assim como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão elevada e tão grande, só pode ser feito com proveito por homens sérios e perseverantes. Então, primeira pergunta aí: o que é uma doutrina? Neném, o que é uma doutrina? 0. Você que está de cabeça baixa. Que é uma doutrina, Celso? 0. Raquel. Quando você segue uma ideologia, quando você segue algumas regras, quando você segue os pensamentos, comportamentos, os princípios. Meio. Então vamos lá. Eu vou pegar no dicionário a doutrina espírita. A doutrina. Doutrina é o conjunto das ideias básicas contida num sistema filosófico, político, religioso, econômico e etc. Então, o que é a doutrina espírita? Um conjunto de ideias básicas contida num sistema filosófico, num sistema econômico, num sistema religioso, enfim. Ele tem uma outra definição que ele diz que é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, a doutrina espírita, ela tem um conjunto de ideias básicas num sistema filosófico, que a doutrina espírita é uma filosofia, e num sistema religioso. Podemos dizer científico, mas não o científico que a ciência nossa, materialista, requer, né? Os conceitos que ela requer para que determinado estudo, determinada experiência seja científica. Mas a nossa experiência, ela é mediúnica. H2O vai dar sempre água, aqui na Itália, no Japão, onde quer que seja. Um espírito vai falar através do médium, nem sempre ele vai falar, só se ele quiser, quando ele quiser. Nem sempre vai responder do jeito que o pesquisador quer. Por isso que ele não considera uma ciência. Mas através da mediunidade nós temos muitas provas irrefutáveis sobre a sobrevivência da alma após a morte. A sobrevivência da alma após a morte, mantendo a sua individualidade. Então, isso é uma doutrina, um conjunto de ideias básicas que compõem um sistema religioso, filosófico, científico, econômico, etc, etc, etc. Tudo bem? Nós dissemos também que Kardec, vamos vendo aqui, a gente vai tirando as dúvidas. Kardec concatenou a ideia espírita. O que é concatenar? Organizar, juntar. Ele é o compilador. O que é compilar? Verbo compilar. A gente não fala, eu compilo, tu compilas, ele compila. Mas é um verbo. Compilar é que juntar em feixes. Unir as ideias. Por isso ele é o compilador da doutrina espírita. Aí você pergunta, qual é a tua religião? Qual é a tua religião, neném? Qual é a sua religião, Maiara?
Mas vem cá, é espírita, Kardecista? é kardecista, é espírita de mesa branca, é isso? Kardec não fez lei nenhuma. Então, as pessoas ficam com medo até de responder. Eu sou espírita. Mas é mesa branca? Olha, eu sou espírita. A gente tem que voltar para a ONU. A gente foi falando sobre Então você vai estudar. Nós estudamos isso lá na primeira aula. Eu sou espírita. O espírita estuda a doutrina espírita, esse grupo de ideias básicas. Uma ideia básica que está contida no Livro dos Espíritos. o Evangelho. Então a gente pode dizer o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. A gente fala normalmente o Pentateuco, as 5 obras. Livro dos Espíritos, e o que é o Espiritismo? Ele dá uma opção de respostas à igreja, aqueles que... alguns detratores da doutrina espírita. Então você tem o que é o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Quando que foi? Eu esqueci. Livro dos Espíritos. Dia e mês, qual é o dia? Aqui, 3 de outubro. Não, Pode calma aí, colar, calma aí, gente. calma aí, Pode calma aí, colar. calma aí, não. Porque a gente tem que 6 de saber isso. fevereiro. Não. Isso aqui é Allan Kardec, calma aí. Ah, Não, isso foi. daí é quando ele nasceu. Tá vendo? Nem colar vocês sabem. Nem colar. Cola um, fala errado, o outro cola errado. Calma aí. 3 de outubro foi quando Kardec nasceu. Já que vocês colaram errado, falaram o nascimento de Kardec. Quando foi que Kardec morreu? Tem aqui, calma aí, calma Pode colar, vão 69, olhando aí. 69. 1869. 31 de março. Agora, de Kardec a gente precisa saber, ele é o nosso mestre. E quando foi lançado o Livro dos Espíritos? Qual é o dia do índio? Dia do índio todo mundo sabe, hã? Eu não sei. Dia do índio, 19 de abril. O dia do livro. Pô, de Monteiro Lobato, eu manejei, não é 18 de abril, o dia do livro? Tia, onde é que você viu o lançamento do Pô, vocês sabem a proclamação da República, a independência do Brasil, a libertação dos escravos? Tem que saber. Então vamos lá. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Muito bem. É isso aí. Essas datas, a gente tem que saber. Ah, isso é decoreba, mas eu tenho que decorar isso. Eu estou falando de doutrina espírita toda hora, eu estou estudando doutrina espírita, eu tenho que saber, poxa. Livro dos Médiuns de 61, tudo bem. Agora eu vou fazer uma pergunta também que vocês precisam saber. O Giovanni sabe, eu não vou perguntar para quem sabe. Úrsula, já está dizendo que não sabe? Eu nem perguntei ainda. É só ver aqui, ó. Qual o nome de Allan Kardec? E por que Allan Kardec? Hipólito Leão Denizar Rivail. Ah, Hipólito, o ginástico. Então, e por que o nome de Allan Kardec? Porque ele foi reencarnação no passado e não queria levar esse mérito do espírito para ele. Foi reencarnação no passado aonde? Ele não levou o nome de Allan Kardec para não levar o mérito para ele, como é um estudioso e ele é um professor e era muito influente em Paris, não podia levar esse mérito ali do estudo. Fala, Raquel. Ele não queria tirar o mérito do autor verdadeiro que é os espíritos. Tá, então isso aí. Então o nome de Allan Kardec é um pseudônimo. Pseudo, falso. Um falso nome. E o guia dele, o Zéfiro, disse para ele que ele tinha esse nome quando foi um sacerdote druida. Quando foi um druida. O druida era um nome dado ao sacerdote celta. E os celtas habitaram a região da França, ali nas Gálias.
As Gálias envolvia França, Irlanda, Países Baixos, Bélgica. Ali eram as Gálias. E os romanos invadiram e destruiu ali os gauleses. Quem nascia nas Gálias era gauleses. Raquel podia dar aula de história. E os celtas eram as tribos gaulesas, eram várias tribos. O povo celta, ele tinha a ideia do Deus único, eles tinham a ideia do Deus único, eles ensinavam sobre a reencarnação, a comunicabilidade, eles tinham ideia da pluralidade dos mundos habitados, e eles ensinavam através de tríades. Por exemplo, Deus é único, Deus é bom, Deus é soberano. Era uma tríade, a alma. E então assim eram os ensinamentos dos celtas. Eles, diz Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, que eles acreditavam tanto na reencarnação, que eles emprestavam as coisas para pagar na outra encarnação. Eu vou propor a vocês me arrumarem um dinheiro aí para a obra lá, na outra encarnação eu pago. Tanto que eles acreditavam na reencarnação. Interessante. E eles iam para as batalhas desnudos. Os romanos eram guerreiros já cansados de guerra, né? Destruíram. Então, dominaram aquela região porque eles foram em busca das riquezas, do ouro. César queria ouro e mais ouro, para satisfazer lá aquele grupo de espíritos, que foram os romanos. Então o nome Kardec, o nome de Allan Kardec vem dali. Ele tinha ali naquela sociedade os sacerdotes. Os sacerdotes, além de fazer a parte religiosa, eles eram os educadores dos jovens. Eles educavam. Eles eram consultados para tudo naquela sociedade. Você tinha os bardos, que eram os poetas. Então foi uma sociedade muito interessante da gente estudar. Por isso, o sangue gaulês corre nas veias dos franceses. Agora, olha que coisa interessante. Eles não gostavam que cortasse a cabeça deles. Eles não cortavam a cabeça. Porque se cortasse a cabeça, era uma crença deles. Você ia ficar perdido, não ia reencarnar. Você ia ficar perdido. Coisa interessante, na Revolução Francesa, como eles cortaram a cabeça, né? Para quê? Para não voltar mais mesmo. Né? Como é que era o nome deles, era dos políticos franceses? Girondinos e jacobinos. Né? Os radicais. Uns sentavam à esquerda, dali vem a questão de esquerda e direita. Quem eram os mais radicais? Giovanni. Eram os girondinos. Enfim, você vê que lá na Revolução Francesa, essa coisa da guilhotina, de cortar a cabeça, essa ideia vem lá dos celtas, lá de trás. Interessante, né? Interessante. Mas vamos lá. Então a gente tem que saber desses nomes, esses dados todos aqui, era bom saber. Vocês vão ler, que eu falei bem rapidamente alguma coisa. 61. Mas vamos voltar para cá, no capítulo 8. Ele diz que o estudo só é grande e elevado, feito com proveito pelos homens. Mas na frente ele diz assim: não poderíamos dar qualificação àqueles que julgam a priori levianamente e sem ter visto tudo. Que ele não vai ficar perdendo tempo de dar resposta àqueles que não analisaram e diz que não acreditam. Vai ler, vai estudar. Que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade. E lá embaixo, no outro parágrafo, ele vai dizer: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá.
Você tem que ter regularidade, que é a continuidade. Senão você não vai estudar. Por isso estamos aqui na Casa Espírita todos os dias estudando. Porque se você não estudar, você vai se perder, você tem que conhecer. Não é só trabalhar, primeiro estudar. Perguntas? No question? Alguma colocação? Então vamos lá. Vai, Raquel. Portanto, que aqueles que não julgam os fatos dignos de si, nem de sua atenção, se abstenham. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que admitam respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de espantar o fato de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas ao acaso e lançadas bruscamente no meio de uma multidão de questões bizarras? Aliás, uma questão frequentemente complexa pede, para ser esclarecida, questões preliminares ou complementares. Quem quer que deseje adquirir conhecimento de uma ciência deve fazer um estudo metódico, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que, por acaso, dirige a um sábio uma questão sobre uma ciência da qual ele não sabe a primeira palavra, progredirá com isto? O próprio sábio poderá, com a melhor boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Esta resposta isolada será forçosamente incompleta e, com frequência, por isso mesmo, ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Acontece exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Querendo instruir-vos em sua escola, é preciso fazer um curso com eles. Mas, como entre nós, deveis escolher vossos professores e trabalhar com assiduidade. Está vendo? Então aqui é uma resposta a esses detratores, que não sabem nem o que perguntam. Não leu? Por que vai dizer que aquilo não existe? Leia, conheça, depois você questiona. E ele continua aqui, no último parágrafo. Dissemos que os espíritos superiores só vão às reuniões sérias e, sobretudo, aquelas em que reine uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões fúteis os afastam, como entre os homens elas afastam as pessoas sensatas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita das ocasiões de zombar e de se divertir às nossas custas. O que acontece com uma pergunta séria numa reunião como esta? Será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de brincalhões lançasseis estas questões: que é a alma, que é a morte, e outras coisas bem recreativas. Se quiserdes respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a acepção da palavra, e apresentai-vos com todas as condições desejadas. Somente assim obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonam, como o faz um professor para com seus alunos negligentes. Por quê? Estavam dizendo, eles não respondem nada de sério. Ora, para o espírito responder coisa séria, você tem que fazer pergunta séria. Ele disse logo no início aqui, dissemos que os espíritos superiores só vão a reuniões sérias, sobretudo aquelas que reinem uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Aí uma reunião que junta um bando de colegiais, coloca o copo e pergunta para o copo. Eles perguntam para o copo, não é para o espírito, né? Meu namorado gosta de mim? Isso é pergunta que se faça para um espírito? Me diz. Me diz se um espírito sério, se o doutor Bezerra Vari responder isso. Dentre outras bobagens que se perguntam. Vai vir o primeiro espírito que tiver ali. Vai vir.
de brincadeira vai responder. Por isso que tem, às vezes, o copo corre atrás da pessoa. Teve uma aqui que falou que ela brincava com o copo. Ela dava um nome ao copo. Era um nome até engraçado. Ela dava o nome do espírito. A Rita, lembra da Rita? Antenor, um nome assim, um nome diferente. Aí ela perguntava, ela botava água no copo e perguntava. Um dia o copo jogou água no rosto dela, nunca mais ela perguntou para o copo. Claro, se você vai perguntar coisas fúteis, espíritos levianos estarão ali. Você quer coisa séria? Estuda, compreenda a doutrina, faça uma reunião séria com pessoas sérias e vai perguntar coisa séria. Alguma pergunta? Faça uma pergunta séria. Já desistiu? Pode fazer. Liga aqui. Liga ali. Se Allan Kardec era católico, não. Ele não era católico. Ele era de origem, deixa eu ver que eu acho que tem mas acho que ligou. De origem protestante. Tá? Não, mas não está tá no automático, ó. Agora que entrou. Cool. Tem que entrar no cool. Não, estava no automático. Entenderam? Então vamos lá. Conclusão, introdução número 9. Como ele iria começar todo um estudo sem responder essas pessoas? Que iam ler o livro, eu não acredito nisso. Eu perguntei e respondeu uma coisa fútil para mim. Vamos lá, número 9. Continua uma resposta aos detratores. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão é saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente, e, em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação. Nós vimos lá atrás que foi o próprio fenômeno que se declarou espírito, lembra? Tá? Na pergunta, o movimento, poxa, copo tem cérebro para responder sim e não? Não tem, então não é o copo que responde, não é o compasso, a tesoura, a linha, o lápis, como eu já escutei uma opção de coisa aí. Não é. O movimento é um fato incontestável. Agora, há ou não há manifestação inteligente? Se ele me dá uma resposta inteligente, é claro que há. Agora, qual a origem dessa manifestação? Qual a origem dessa inteligência? Continua aí. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo daquelas que são escritas diretamente pelo médium. Esse gênero de manifestação, evidente para aqueles que viram e aprofundaram o assunto, não é absolutamente, à primeira vista, bastante independente da vontade para convencer um observador novato. Falaremos, portanto, apenas da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, um lápis, uma cesta, uma prancheta, etc. A maneira como os dedos do médium repousam sobre o objeto desafia, como dissemos, a mais consumada habilidade de poder participar, no que quer que seja, do traçado dos caracteres. Porém, admitamos ainda que, através de uma maravilhosa destreza, ele possa enganar o olhar mais escrutador. Como explicar a natureza das respostas quando elas estão fora de todas as ideias e de todos os conhecimentos do médium? E observe-se bem que não se trata de respostas monossilábicas, mas frequentemente de várias páginas escritas com a mais espantosa rapidez, seja espontaneamente, seja sobre um assunto determinado, sob a mão do médium mais estranho à literatura. Nascem, às vezes, poesias de uma sublimidade, de uma pureza irrepreensíveis, que os melhores poetas humanos não desaprovariam. O que aumenta ainda mais a estranheza desses fatos é que se produzem por toda a parte, e que os médiuns se multiplicam ao infinito. Esses fatos são reais ou não? Para isso, temos somente uma resposta: vede e observai. Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com frequência, durante longo tempo
e conforme as condições exigidas. Entenderam? Então, tem médios, vamos mais além, como o Fernando de Lacerda, como o Chico. Ele escrevia com a mão esquerda, com a mão direita, aqui escrevia um verso, aqui um poema e conversava com você um terceiro assunto. Explica isso. Isso aqui é médium, né? Então, um espírito, né, algo, a gente já sabe que são os espíritos, um ser inteligente, se manifesta escrevendo uma poesia ou um verso. E como isso é independente do médium, o médium fala com você um terceiro assunto. É para comprovar a mediunidade, né? Nós já falamos aqui, Leon Denis nos dá um exemplo muito interessante. Quando um grupo de espíritos estava estudando sobre as manifestações, fazia pergunta à mesa e a mesa respondia. E lá para as tantas ele queria uma definição de determinadas palavras com uma frase contendo 12 palavras. Paz. A mesa ia dizendo paz e dizia em 12 palavras o que significava paz. Amor. Pensamento. Aí, ele, num determinado momento, eles seguram a mesa, né? A palavra eu acho que era... A palavra amor, vamos falar, o que é amor? Ele ia escrevendo quando faltavam 3 palavras para terminar, não é amor não, mas eu não estou me lembrando a palavra. Quando faltavam 3 palavras para concluir a frase, eles seguraram a mesa e tentaram completar a frase. Eles tentaram e não conseguiram completar a frase, com as 3 palavras que faltavam. Aí eles soltam a mesa e a mesa completa, responde. Só me lembro que a mesa respondeu, e a razão explica. Era o que faltava e eles não conseguiram fazer. Mostrando o quê? Que aquele ser que escrevia, usando a mesa como objeto, assim como nós utilizamos o lápis ou a caneta como objeto, era uma inteligência independente daquelas que estavam ali. Porque tinha a teoria, para dizer que não era espírito, que o médium lia na cabeça dos outros. Aquilo era fruto do pensamento que estava ali. Os sistemas mais estapafúrdios, que ele responde a esses sistemas lá no livro dos médiuns, comprovando ali, nesse caso aí, uma inteligência independente da dos médiuns que se encontravam ali. Entenderam? Fé, a palavra era fé. O que seria mesa? Não, faz a função do copo. Eram umas mesinhas de centro pequena que eles usavam, porque todo mundo sentava ali em torno da mesa para bater um papo. Nas festas tinha a mesa. Então, por isso... eles foram... a mesa mexia. Eu falei aqui pelo menos uns 40 minutos sobre isso na segunda aula, tá? Eu vou falar bem rapidinho. Tem um livro ali chamado Mesas Girantes, de Leon Denis. É um opúsculozinho, bom para preguiçoso ler a beça, é rapidinho. Mesas Girantes. Os fenômenos, quando começaram, foram as portas do mundo espiritual se abriram por ordem de Deus, está no prefácio ali do Evangelho. Na verdade, em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Lá começou com os raps, as pancadas. E ali se estabeleceu um código e elas respondiam sim, não, enfim. E depois ele mandou usar lá o lápis e se desenvolveu ali a comunicação. E por toda a Europa, principalmente na França, que a França era a capital do mundo, ditava modas, enfim.
Então, nos sarais, nas reuniões, nas festas, os espíritos sempre tinham mesa, não tem mesa até hoje, os espíritos levantavam uma mesa, depois em casa eles usavam uma mesinha menor, levantava a mesa e a mesa ele girava. Então, por isso que tem o nome de mesas girantes, é um termo comum, né? Muito simples, as mesas girantes. E as mesas, elas respondiam algumas perguntas com pancadas, sim, não, era uma febre. Depois, elas passaram com um pé mostrar, dar pancada para formar as palavras. Letra A, letra B, letra C. Imagine o tempo que levava para formar uma frase, para escrever alguma coisa. Dali, o próprio fenômeno, ele pediu para amarrar um lápis numa cesta de bico que eles usavam muito, era muito comum na França. Amarrava ali ou numa prancheta, aí colocava a mão na prancheta, a cesta ia escrevendo, a prancheta ia escrevendo. Depois o próprio fenômeno, que se declarou espírita, não foram os homens que descobriram que ali tinha um espírito, foi o contrário, foi o espírito que se falou que era a alma dos homens, aí eu sou a alma de um homem que viveu na Terra. O próprio fenômeno se mostrou. Aí pediu para segurar o lápis na mão, e a partir dali a gente tem a escrita. E você veio na estudo, não veio neném ontem à noite. O Celso não veio, faltou. Ontem à noite você faltou, segunda-feira. Nós falamos da psicografia. Aí se desenvolve a psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva. Nós ontem estudamos aqui no livro dos médios o que seria a psicografia mecânica. Então, dali veio para o lápis veio para a mão do médium, e assim se desenvolveu. Era a mesa porque era um objeto comum em tudo quanto é lugar, simples. Em torno da mesa desenvolveram lá, você já viu aqui essas mesas que giram, tem uma mesa e tem uma mesinha redonda, como é que é o nome daquilo? A pessoa bota ali a comida, ou... Hã? Tem um nome aquilo ali. Lá chamava mesa de Girardin. Não, a senhora de Girardin, enfim. Vou botar aqui no Google, tá? Como é que é o nome daquela mesinha ali? Girardin era o nome da moça lá. A cabeça está ficando cansada. Então ali eles colocavam as letras e uma marcava ali e ela ia para lá, ia para cá, ia formando as palavras. Veio se desenvolvendo até chegar a caneta na mão do médium. Olha só como os espíritos foram didáticos, né? Eles não foram direto para o lápis e escrever aí, não. Para o homem compreender a manifestação e inteligência. Como é que é o nome desse móvel? Tem um nome. Depois desse móvel fui para a prancheta e por aí afora. É mesa giratória de servir aperitivos. É, mesa giratória, é isso aí. Entendeu? Respondeu a você? Então vamos lá. Bandeja giratória. Continua ali, Dilane. Dilane não, Raquel. Vamos lá. O que os antagonistas respondem à evidência? Vós sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou o joguete de uma ilusão. Isso é ilusão, isso é charlatanismo. Diremos primeiramente que é preciso afastar a palavra charlatanismo de onde não há lucros. Os charlatães não exercem o seu ofício gratuitamente. O que é o charlatão, Maiara? Vocês estão ouvindo, não sabem o que estão lendo. Eu estou lendo rápido? Não, está lendo devagar. Hã? O que engana, o charlatão é o que engana. E ele já está dando uma resposta aqui, olha. Charlatão quer dinheiro. Isso não é feita troca de dinheiro. O Mirabelli, ele levitava, ele subia. O Daniel Douglas Home, na Inglaterra, ele levitava, ele subia para dizer que não era charlatanismo, ele levava um giz, escrevia, riscava lá no teto. Ele que saiu no castelo, saiu com poltrona e tudo, cadeira e tudo, pela janela, deu a volta no castelo e entrou pela outra janela. Poxa,
Como é que você vai duvidar do fenômeno desse? Mas você vê aí escrito, procura Mirabella. Ah, ele era um charlatão, porque arruma para dizer, como é que é, desconstruir, Ridicularizar, né? na verdade. Desconstruir, eles são mestres nisso. Tem um grupo aí mestre em desconstruir, né? A gente sabe aí na nossa política, mas vamos lá. Continua aí. Seria, portanto, quando muito, uma mistificação. Ah, mistificar Quando muito. é enganar também. Vamos Mas, lá. por estranha coincidência, esses mistificadores aliar-se-iam de um extremo ao outro do mundo para agir do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos e em diversas línguas respostas idênticas, se não quanto às palavras, pelo menos quanto ao sentido? Que coisa interessante, né? As respostas chegavam a Kardec do mundo inteiro, por diversos médiuns. Eu já falei para vocês assistirem o filme de Kardec. Assistam logo antes que tirem. Então, muito interessante. Quando ele começa o Kardec, essa primeira pergunta, que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. E ele empolgado, em Bruxelas, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Em tal lugar, em vários lugares vinha a mensagem. As mensagens para ele. O Kardec, inteligentemente, lançou a Revista Espírita. A Revista Espírita foi lançada logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, em janeiro de 1858. O Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 1857 e a Revista Espírita em janeiro, 1º de janeiro de 1858, porque ele queria sentir o impacto da doutrina espírita no povo. E o povo comprava e mandava carta para ele, as cartas, os acontecimentos, o que eles vivenciaram, e ele ia colocando na revista. Ele analisava e colocava. Tudo que tem no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênese, tem ali na Revista Espírita. Mas a Revista Espírita é mais completa. Ela é mais completa porque ela tem muito mais coisas. Nós estamos estudando aqui a Revista Espírita também. Né? Na quarta-feira, amanhã de manhã, a gente estuda de 9 às 10 a Revista Espírita. Estamos de janeiro de 58. Então era um periódico que mensalmente ele lançava. Era um periódico mensal. Então nós temos aqui a coleção da Revista Espírita, que foi de 1858 a 1869, quando Kardec desencarnou em março. Como ele tinha alguém um que o auxiliava, ela vai até dezembro de 58, aqui a coleção dessa revista. Continua aí, Raquel. Como pessoas austeras, sérias, honradas, instruídas se prestariam a semelhantes manobras e com que objetivo? Como encontraríamos em crianças a paciência e a habilidade necessárias? Pois se os médiuns não são instrumentos passivos, são-lhes necessários habilidade e conhecimentos incompatíveis com uma certa idade e certas posições sociais. As crianças da família Budin, escreve Budin, acho que é Budin que fala, que escreveram a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi até a pergunta 500, eram duas meninas, duas irmãs, uma de 14 anos, outra de 15. De onde elas tiraram aquilo tudo ali? É o que ele está dizendo aqui. Então, analisem antes de contestar. Leiam, experimente. Depois, vem contestar com base em alguma coisa, né? Continua. Acrescentam, então, que se não há fraude, podemos ser vítimas de uma ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas tem um certo peso. Ora, aqui está o caso de perguntar se a doutrina espírita, que hoje conta adeptos aos milhões, não os recruta senão entre os ignorantes? Os fenômenos sobre os quais ela se apoia são tão extraordinários que concebemos a dúvida. Mas o que não se poderia admitir é a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso, que, sem respeito para com as conveniências ou o valor moral de seus adversários, taxam sem cerimônia
de ineptos todos aqueles que não são de sua opinião. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das pessoas esclarecidas, que viram durante muito tempo, estudaram e meditaram sobre uma coisa, será sempre, se não uma prova, pelo menos uma presunção em seu favor, visto que ela pôde prender a atenção de homens sérios que não tinham interesse algum em propagar um erro, nem tempo a perder com futilidade. Entenderam? Ficou bem claro isso? Alguma pergunta? A gente lembra lá das meninas da família Boudin, que era Julie Boudin, eu estou falando Boudin, não sei francês, Julie Boudin e Caroline Boudin, as duas meninas. Depois veio a Julie Jaffé, né, aquela médium sonambúlica. No filme de Kardec mostra bem que ela ficou obsediada. Depois, na segunda edição, o livro foi lançado com 1019 perguntas. Aí já entra Hermance Dufour como médium. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Ora, faltam 10 minutos para as 8, ou 13 minutos para as 8 horas. Vamos parar para a gente não pegar pela metade o 10, a gente não tem pressa mesmo. E semana que vem a gente pega o 10, vamos tentar aí o 11 e o 12. Tá bom? Vamos parar por aqui? Vocês também não cansarem, vocês já vieram do outro estudo. Foi bom o estudo? Foi, não ficou cansativo não, né? Já deu 50 minutos aí, tá bem. Um tempo bom. Não esqueçam que amanhã, quarta-feira de manhã, a gente tem um estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, em seguida a Revista Espírita. Nós inauguramos também mais um estudo do Livro dos Espíritos, na quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã. A gente tem um estudo com as mães que vêm aqui, as assistidas aqui da obra social, e um outro estudo do Livro dos Espíritos com os voluntários da casa. Tá? Podem vir também, tá iniciando o estudo. O Evangelho quinta-feira está acabando? O Evangelho quinta-feira, acho que termina amanhã. Aí vai recomeçar na outra Vai recomeçar na outra semana. Aí, Raquel. Estamos terminando o Evangelho. Vamos começar o Evangelho na quinta-feira. Para os médiuns, a gente está aqui tentando colocar o estudo do Medicina Espiritual. O Paulo Nagai vem fazer para a gente. Quero ver se coloco antes do estudo. Eu falo isso depois aqui, né? Está gravando. A gente vai fazer aqui o estudo ainda, montar o estudo do Medicina Espiritual para os médiuns e também as cartas de Paulo. Tem que arrumar tempo para fazer isso. Vamos ver. Vamos fazer a nossa prece então? Vamos encerrar como começamos. Em nome de Deus, do Cristo, dos guias da nossa casa. Vai, Raquel. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos a noite de estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Saímos daqui com o coração aquecido, agradecidos por essa noite de aprendizado, cada vez mais conscientes do nosso propósito de vida, do nosso propósito como espírito, e já entusiasmados com a próxima aula que está por vir na semana que vem. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos à coluna de espíritos que está aqui no CEAP, orientando o nosso estudo, a permissão para darmos por encerrado mais um dia de estudo da noite de hoje. Em nome do amor, damos por encerrado o curso do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.